chamamento. Você vai com o governo, sem governo, vai se agrupando, é isso? Não é isso o seu grupo? Vai se agrupando, vão se aturando, porque não é fácil viver em grupo, não é fácil viver em família. É verdade ou não é? Imagina viver em grupo, que a qualquer momento pode ir embora e não tem nenhuma ligação de sangue, mas ficam ali se suportando, em função ou visando algo que, por cima de tudo, vai uni-los, que é uma expressão de arte, uma expressão de comunicação humana fundamental. Isso é uma condenação. Mas, infelizmente, no nosso país, isso é só nem mais discurso para se ter voto de um governo, para um governo que vai dizer que vai botar da seguinte forma o ministério, um único ministério, o da cultura, e secretarias de finança, disso, daquilo outro, mas o tronco vertical e o tronco que vai nos sustentar é o da cultura, é o que nós somos, e daí virá tudo. Isso nós não vamos ter nunca. Então, vamos viver como podemos. Eu digo sempre, vamos para a catacumba, porque se puser a cabeça de fora, vai parar no Coliseu, vem o leão e te come. Aliás, o leão mesmo, aquele. Tá certo? Tentamos empresar o Calabar, de Chico Buarque. Foi proibido. Mas não era proibido antes. Antes havia, olha bem, a censura do texto. E muitas vezes, por uma crueldade, por um massacre real, eles liberavam o texto. Então a gente ia montar o texto. Companhia, 30, 40 atores. Isso no Calabar, que era um musical do Chico Buarque. Direção, figurinos, vai dizendo. Gasta aquela fortuna, porque isso tudo é dinheiro. Teria que passar pela censura real. Eram 3 censores que vinham, e os 3 censores assistiam todos os espetáculos de todos os teatros em cada cidade do Brasil. Então, no ensaio geral, os censores proibiram, mas o desgaste dentro da economia do teatro, que é nada, era uma ruína econômica. Então essa foi uma das tantas. Outra vez, foi muitas vezes, outra vez, uma peça de Milor Fernandes, também ensaio. Tem o seguinte, eles proibiam, e não se podia dizer, não se podia publicar, não se podia passar essa história adiante. Então saía assim. No caso do Calabar, já tínhamos 5 espetáculos pré-vendidos. No jornal saiu assim: a peça que ia ser apresentada no teatro tal, no dia tal, está adiada sine die, quer dizer, está adiada sem dizer qual é o dia. E pronto. Na peça do Milor, eles proibiram, e não se podia dizer nem que foi proibido em qualquer lugar, nem de qualquer maneira. A Volta ao Lar, uma peça do Peter, ela foi proibida em São Paulo, depois de ter sido apresentada no Rio de Janeiro, durante um mês. Cada vez que se proibia uma peça, o produtor ia a Brasília, tentava um encontro no setor de censura, que era sempre um oficial militar, naturalmente. E nessa peça, bom, eu ia ficar aqui com você falando isso o tempo todo. Então, se proibia por nada, ou por, sabe, e de uma forma às vezes brutal, porque era a polícia. Quando passou a ser intelectuais que proibiam, aí a coisa piorou. Militar proibindo, você pode dizer,
Por exemplo, eu fazia um espetáculo em que eu dizia uma oração de Santa Teresa d'Ávila, que sempre foi uma mística. E ela tinha quase orgasmos quando falava com Cristo. Eu não estou falando nenhum absurdo. Isso existe. E o polícia disse, mas isso aí, não, peraí, isso é Santa Teresa? Mas Santa Teresa era assim, falou isso? Falou. Ela falou isso, a santa falou isso? Falou. Não, mas... Espera, deixa eu explicar ao senhor. Aí ele falou, mas o Milor aí, ele acho que ele exagerou. Disse, não, meu senhor, não é do Milor. Essa oração não é do Milor. Essa oração é de Santa Teresa. De Santa Teresa? É de Santa... De Santa Teresa? Não ia. Então vai. Isso foi em muitas cidades. Cada pedaço desse que era uma colagem, e cada lugar se parava, porque isso não vai. A gente lia a carta do Getúlio com a foto do Getúlio, a carta em que ele diz que sai da vida para entrar na morte. Cada cidade tinha os 3 caras sentados lá. Então, num lugar podia ir a foto e não ler a carta. No outro lugar tinha a foto, mas não se podia ler a carta. Tem um famoso caso do João Bittencourt, que era um excelente autor de teatro, com uma comédia sem nada político. Só que no final da peça tocavam a Marselhesa, porque eles iam todos para Paris e todos dançavam e cantavam ao som da Marselhesa, porque era uma festa em Paris. Foi proibida porque tinha no final da peça o hino de uma nação amiga. Foi proibida. Pararam uma semana. Mas qual é a razão? Bom, o autor, nessa época, a embaixada francesa ainda era no Rio. O João pediu uma audiência ao embaixador da França. Ele recebeu e disse, senhor embaixador, eu sou autor de uma peça, de uma comédia, e no final da peça nós cantamos a Marselhesa. O senhor acha que a sua pátria está ofendida por nós cantarmos a Marselhesa? O homem disse, absolutamente. O senhor escreveria uma declaração de que a França não se sente ofendida se a gente toca a Marselhesa no final do espetáculo? Completamente. João pegou a carta, foi na censura e disse, está aqui. O embaixador diz que ele não se importa. Por nada. Durante 20 anos. Então, qual é mesmo a sua pergunta? Até já esqueci. Você já teve não, um monte. E como você se sente? Como é que você se sente? Não, meu filho, a gente luta, a gente vai, espera, tira, não faz outra coisa. E vamos vivendo nas entrelinhas. Isso é um passado que eu espero que não volte. É um passado que eu espero que não volte. Vida passar por mais uma experiência dessa, não tem reservas. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite. Eu sou Fernanda Bernardes, faço parte da TV A Bambu. É um projeto que nós fundamos aqui no bairro há pouquinho tempo. TV Bambu, isso é só para eles ouvirem também. TV A Bambu. E a TV Bambu também foi um agrupamento de artistas aqui da região. Um agrupamento de artistas. Exato. E a gente está iniciando esse projeto com um olhar diferenciado, focado para dentro do nosso bairro, para dentro da Zona Oeste como um todo. Muito bem. Em que o cenário, né, que a gente tem como universo é o bairro e a Zona Oeste. Falando do bairro. E as celebridades são os moradores do bairro. Ah, ótimo, não sou eu, são as celebridades que isso já é um alívio. É uma honra estar falando com você. E a gente gostaria de saber o que você pensa dos novos formatos de dramaturgia, né, que estão surgindo agora com as web TVs, e o que você pensa sobre o futuro da dramaturgia na TV aberta? Olha, eu não posso falar porque eu não sou uma expert em dramaturgia de TV, nem fechado, nem aberto. É um campo que tem que tomar pulso do que faz parte
da crise atual, ou se queremos ver coisas que fujam da crise atual. Eu acho que talvez seja esse o embananamento. Fala-se, devemos falar da crise atual, ou que nós queremos mesmo é ter um descanso e falar de folhetins de amor, da duquesa fugindo numa carruagem alucinada, de que fala o Nelson, né? Ele fez muitos folhetins, escreveu muitos folhetins, e ele adora folhetim, e o folhetim cabeludo, né? Se a gente tomar um pulso, né, da crise toda que envolve a gente, ou se pelo contrário a gente vai fugir, né, fazendo uma duquesa dentro de uma carruagem